o diagnóstico, ele até pode ser feito pelo médico, exatamente. Mas a partir do momento que você recebeu o diagnóstico de alergia alimentar, a partir daí, nutricionista. Alexandrina, vou falar mais uma vez para vocês, é obstetra, que tem um trabalho lindo com mamães, ajudam as mamães tanto durante o período pré-natal, durante o parto, com orientação pós-natal, orientação sobre amamentação e etc. Que quem é mamãe, quem já amamentou ou amamenta, sabe que amamentar é gratificante, é gostoso, tudo mais, mas é cheio de obstáculos, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso e também sobre o obstáculo que é a gente amamentar uma criança que tem alergia alimentar, porque como se já não bastasse todos os obstáculos que já são comuns, né, que vai acontecer com praticamente todas as mamães, independente da criança ser alérgica ou não, a gente ainda tem um obstáculo a mais quando a criança tem alergia alimentar, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Porque como eu trabalho com alergia alimentar, e eu atendo muitas mamães que, além de todos aqueles obstáculos que normalmente já vão acontecer durante a amamentação, né? Aqueles obstáculos, aquelas dificuldades de manejo, de pega, de bico rachado, e tudo aquilo lá que você já sabe até melhor do que eu, apesar de eu já ter tido a experiência, elas ainda têm que lidar com uma criança que tem alergia alimentar, e aí tem um obstáculo a mais. E quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre falo que, infelizmente, hoje a gente ainda tem muitos profissionais, é claro que eu estou generalizando, né? Quero crer que existem outros profissionais bons, claro, mas assim, de um modo geral, a gente ainda tem muitos profissionais que não sabem fazer a orientação correta ou que ainda têm uma ideia, assim, como que eu poderia dizer, uma ideia completamente desatualizada no que diz respeito à amamentação. Mas a maioria delas me falando assim, que o médico falou para parar de amamentar porque a criança está com alergia do leite, que o médico falou que é melhor dar a fórmula, porque a fórmula é hipoalergênica, então ela é melhor, ela é própria para o bebê que tem alergia e coisas desse tipo. Então a gente vai comentar sobre isso também. Eu queria que você comentasse, até para o pessoal saber mais, ou as mamães que estão assistindo se identificarem também, quais são os principais obstáculos que você observa quando você vai orientar uma mamãe durante o período de amamentação? E além das dificuldades habituais, eu falo que é diagnóstico errado, porque assim, às vezes a pessoa faz um diagnóstico errado, né? Ou demora muito para perceber que aquela criança é alérgica, e aí vai fazendo vários diagnósticos. Então eu falo, nem todo mundo está preparado para o aleitamento. E um dos grandes problemas também do aleitamento, as pessoas acham, ah, porque eu amamentei, eu sei tudo de amamentação. Então, as pessoas, eu falo que nos grupos, cada um tem a sua experiência, né? Aquela mãe, aquele bebê, cada um tem a sua vivência e a sua experiência. E aí, todo mundo quer dar um conselho, quer dar um palpite, quer fazer uma orientação. Quando o bebê é alérgico, às vezes aquele bebê não tem uma orientação correta, e o nenê continua, né, na briga ali, porque estão sendo utilizadas coisas que vão dar reação nele. Vão dar reação E nele. tiram outras coisas que não faz sentido. Né? O que Exatamente. acontece? Eu falo que tem o profissional, ele também tem que estar capacitado, porque a nossa maior briga é briga assim, né? Com profissionais que também querem dar palpite sem ter experiência ou vivência daquilo. Porque eu falo, Exatamente. cada um cuida de uma área, né? Então eu falo, não adianta. Eu atendo, às vezes, pessoas que têm enfermeiras na família, mas aí elas falam, olha, eu trabalho numa UTI, né? Eu não entendo Não tem nada a nada de ver com aleitamento. amamentação. Porque, de repente, aquela É pessoa, isso aí. ela tá cuidando de... Ela tá numa UTI, ela tá cuidando de outra área, né? Então, ela Uhum. é da área da enfermagem, é parente ali, mas ela falou, eu não me meto. E eu acho bacana isso. Ela falou, olha, chama alguém do aleitamento, chama a Lê. E eu chego nesse momento. Então, não é Isso. qualquer nutricionista também que vai conseguir passar essa orientação, né? Sim. Precisa ter um diagnóstico correto, né? Então, eu fico sempre muito preocupada, porque o diagnóstico às vezes é tardio, né? E esse bebê fica sofrendo ali durante um tempo, né, Isa? Eles demoram para Exatamente. chegar para você?
Então, sim, a maioria sim, porque olha o que que acontece, já que você está falando, aproveitando seu gancho aí do diagnóstico errado, essa é uma das principais, um dos principais fatores que trazem a maioria das mamães até mim. Porque o que que acontece? Elas, primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa quando ela descobre uma alergia é ir até um alergista. E o Aham. alergista, de fato, ele é o profissional mais capacitado quando se trata das outras alergias. Porém, quando se trata de alergia alimentar, a gente tem como único tratamento a dieta de exclusão. Então, não existe remédio para tratar alergia alimentar. Então, quem cuida de dieta é nutricionista. E aí, normalmente, eles vão num gastropediatra, no próprio pediatra, num alergista, e nem todos eles estão capacitados para orientar da forma correta e fazer diagnóstico de forma correta. Do país. E ela levou a filha dela tem 2 aninhos, levou ela num alergista que usou um método para diagnosticar que eu nunca vi. Ela usou um. Ai, eu até esqueci o nome do aparelho, mas é um aparelho que ele mede frequência energética. E assim, eu não estou dizendo que não funciona, nossa, porque eu não conheço, então eu não posso nem dizer que sim Uhum, nem que não. uhum. Mas o que eu sei é que não é o recomendado, não é o reconhecido até agora. Então, o que que a gente tem para fazer diagnóstico de alergia alimentar? A gente tem os exames de sangue, né? Especialmente os que detectam o IgE, que é a imunoglobulina específica para determinados componentes alimentares. E a gente tem o TPO, que é o teste de provocação oral, que nada mais é do que aquele teste que a gente faz na prática, né? A gente dá o alimento que está desconfiando que causa alergia, a gente exclui ele por um tempo, vê se melhora, depois recoloca na dieta para ver se volta a reagir, para daí comprovar. Até porque, por que que a gente fala que esse é o padrão ouro? Porque existem 3 tipos de alergias alimentares: a mediada, a não mediada e a mista. E é só a mediada que vai aparecer no exame de sangue. Então, eu atendo muita criança, principalmente a PLV, que é a alergia do leite de vaca, né, que é a mais comum, que não são mediadas. Não são crianças mediadas. E, na Então, ver- aí a mãe e essas procura o alergias a gente profissional. acaba fazendo diagnóstico pelos sinais no bebê, né? Desde o bebezinho. Exato. E ele Também, apresenta pelos logo no sinais, pelo começo leite da também. mãe, fazendo TPO pelo leite da mãe, via leite materno, dá para fazer também. E o que que acontece? Quando essa mãe leva num profissional que não está bem capacitado para fazer diagnóstico de alergia alimentar, ele pede o exame de sangue, aí o exame vem negativo, porque a criança não é mediada, não tem uma alergia mediada, e aí ele fala que a mãe tá doida, não tem alergia. De onde você tirou isso? E aí a mãe continua naquela luta, porque ela não teve o diagnóstico correto, ela Uhum. continua procurando orientação na internet, aí ela vai achar de um tudo, né? Começa a ficar cada vez mais insegura, porque ela começa a achar que tudo está causando alergia na criança, incluindo o leite dela, né? Não passa pela cabeça dela que é o que ela está comendo e não o leite dela, né? Então, vai criando nessa mãe várias inseguranças, várias crenças, porque ela está totalmente desamparada. Então, eu até tenho gravado algumas histórias de algumas mães, que eu pretendo publicar aqui até para o pessoal, mais futuramente, né, para o pessoal se identificar, elas me contando como elas chegaram ao diagnóstico da alergia. É cada história, Lê, que você ouvir, assim, da mãe chegar no médico, o médico falar assim, não, cólica é normal. Não, regurgitar depois que mama, não, isso é normal, isso não é alergia, não. Sabe, coisas desse tipo. Sim. E aí, dessa mãe insistir, porque mãe tem sexto sentido, né? A gente que é mãe, a gente sabe que tem. E aí a mãe sabe que não tá, assim, o bebê ter cólica, o bebê gorfar um pouquinho depois que ele mama é normal? É normal até certo ponto. Sim. Existe um nível que passa do normal, né? E aí o médico nem pergunta às vezes como que é, ele examina, é normal. E a mãe ainda fica, né, parecendo meio que fazendo papel de doida. Será que eu tô procurando pelo em ovo? Né? E eu vejo demais isso acontecer, demais. Então, assim, não só médico que negligencia essa coisa da mãe desconfiar, né? Quanto médicos que fazem o diagnóstico errado. Essa mãe que esse médico usou esse outro aparelho aí, ele depois pediu, não, depois ela trocou de médico, o médico pediu exame de sangue, ele pediu um monte de coisa de exame de sangue, pediu o hemograma completo, proteína sérica, não sei o quê, não sei o quê, e aí ele pediu só o IgE total, ele não pediu o específico. E o dela deu super alto, então eu já sei que é uma criança que provavelmente tem uma alergia mediada, porque o IgE dela deu bem alto,
Só que a gente não consegue saber a quê. O que que essa criança tem alergia a quê? Por que que ela está produzindo esse IgE alto? Porque o médico não pediu nada específico para um alimento. Então a mãe está completamente perdida. A gente está junto, testando alguns alimentos, vendo algumas coisas. Agora passei um pedido para ela de exame, ela vai tentar fazer o específico, porque ela não consegue estabilizar sintomas na filha dela, porque ela sabe que a menina tem uma alergia, mas alergia ao quê? Não sei. Porque não tem nada específico, ninguém fez um TPO, nem um pedido específico, então existe muito erro de diagnóstico. E o erro de E o grande diagnóstico já. problema é que eu falo, essas crianças ficam sofrendo por um bom tempo Sim, até ter um diagnóstico sim, correto, e aí faz uma dieta bacana, uma dieta ideal, né? E sim, e isso aí resolve. resolve, né? Então, fala assim, é algo Exato. que muitas vezes fala assim, se tivesse resolvido no começo, né, teria evitado muito sofrimento. Muito sofrimento, tanto para a Eu criança quanto para a vejo mãe, isso né? também. Porque a mãe, coitada, sofre junto, né? E eu escuto, já escutei isso também das mães falar, olha, porque me indicaram tirar do peito, porque o problema é o meu peito, o problema é É o o meu leite. leite, né? E o problema não é a amamentação, né? Mas é como ela vai conduzir isso. Então, eu falo, Exatamente. e é muito triste. Eu falo que eu sempre fico muito triste quando eu escuto que a saída é tirar do peito. E a saída não é Exatamente. tirar do peito. Não. Ao contrário, né? O leite materno, entre outras coisas, ele inclusive melhora a resposta imunológica. E a alergia é nada mais é do que o sistema imunológico trabalhando de uma forma equivocada, por conta de estar imaturo ainda nos bebês, né? Quando é no caso dos bebês, por conta dele fazer essa hiperatividade, né? Então, quando eu dou para a criança o leite materno, como ele é carregado de imunoglobulinas, de anticorpos da própria mãe, etc., sem contar, não estou nem falando da composição nutricional, que, sim, né? Que é o melhor Nada alimento se que existe. iguala. Então, nada se iguala, exatamente. Nem fórmula infantil, nem se você pensar na melhor fórmula infantil que existe. Então, nada se iguala ao leite materno e a mãe ainda passa para a criança tudo que ela tem já no organismo dela em relação às defesas, né? Ao sistema imunológico e tudo mais. Então, consequentemente, se você pensar que a alergia alimentar está relacionada ao sistema imunológico, logo, se eu ofereço leite materno, a resposta dessa criança em relação à alergia vai ser muito melhor. Eu expliquei isso para uma mãe esses dias e ela ainda falou assim para mim: Nossa, mas a minha filha mama no peito até hoje. E ela é super alérgica. Eu falei, mas isso não significa que a sua criança não vai ter alergia. Significa que a alergia poderia ser pior se Aham. você não estivesse amamentando, E essa né? criança alérgica, ela vai precisar sempre ter esse cuidado e uma dieta especial? Depende, viu, Lê? Depende. Você sabe que quando em relação à PLV, principalmente a PLV e alergia a ovo, quando Ah, aparece em bebês, eles têm uma chance imensa de desenvolver tolerância quando a gente faz esse tratamento direitinho. Porque o que que acontece? A criança, quando ela tá fazendo uma resposta alérgica, ela meio que inflama, né, o organismo dela, intestino e tudo mais. E esse processo inflamatório vai fazer com que o organismo libere substâncias como a histamina, que vão provocar todas aquelas reações. E aí a criança, às vezes, começa até a reagir a coisas que ela, na verdade, nem tem alergia, mas o organismo meio que começa a ficar. O organismo fica meio que nem a mamãe, achando que tá tudo pode dar alergia, então eu já vou evitar todas as coisas. É mais ou menos assim. Então, aí o que vai acontecer? Quando eu estabilizo, né? O que é estabilizar? Eu excluo da dieta aquilo que está causando alergia, mas mantendo a boa nutrição, etc, etc, que também é um ponto bem importante, a criança vai começar a estabilizar esses sintomas, ou seja, ela vai começar a não apresentar mais esses sintomas. Então a criança para, por exemplo, de ter muco e sangue nas fezes, ela para de ter refluxo, quando é o refluxo causado por proteína alimentar. Ela para, às vezes, com alergias de pele, quando também estão relacionados com alergia alimentar, e aí ela começa a parar com esses sintomas, né? E aí, conforme isso vai acontecendo, o organismo dela vai se recuperando, vai amadurecendo, conforme a criança vai ficando um pouquinho mais velha, e a chance dela desenvolver tolerância, que é o que a gente chama de cura, é imensa. 90% das crianças com APLV
desenvolvem a tolerância. E a maioria acaba desenvolvendo até de forma espontânea. Só que o problema é que, se a gente não faz esse tratamento, ainda que ela possa desenvolver de forma espontânea, o sofrimento que vai ser até chegar lá, né? Sem contar que a gente encurta, a gente faz essa cura espontânea acontecer mais cedo, quando a gente faz a dieta de exclusão. Então, para responder a sua pergunta, vai ter que ter esse cuidado com a alergia se for uma criança que faz parte dessa porcentagem pequena que não desenvolve tolerância, porque pode acontecer. Mas mesmo assim, ela, por exemplo, pode deixar de reagir a traços, que já ajuda bastante, Uhum. né? E para Já cada ajuda mãe é bastante uma assim, no dia a dieta? dia. Não, não, de um modo geral, não. A não ser que a mãe tenha alguma deficiência nutricional, alguma coisa específica. De um modo geral, não. De um modo geral, a dieta para qualquer mamãe que estiver amamentando e tiver uma criança APLV é tirar leite e derivados da dieta. Mas o problema é que a maioria dos médicos, quando faz o diagnóstico correto e fala tira leite e derivados, só fala isso para a mãe, né? Só fala o que ela tira, não fala o que ela põe, o que ela pode continuar, o que ela pode manter. Então, eu já atendi mamães que estão assim, o leite está quase secando, porque não come nada, né? Tudo ela fica com medo de comer. Mas tem vários produtos que às vezes a gente não sabe, porque eu falo que a mãe de alérgico começa a ler rótulo, né? Porque Sim, super importante nem isso. sempre a gente tem hábito de ler rótulo. Uhum. Seria o ideal. Mas a mãe Mas de alérgico, né, de bebê, de tem que ler. criança alérgica, É, passa a ler os rótulos. E tem sim. muitos produtos, por exemplo, que tem leite que a gente nem imagina, né? Imagina, com certeza. Inclusive, fazendo esse estudo aí dos rótulos e tal, montando o programa, na época que eu estava montando o programa, eu li o rótulo, né? Deixa eu ver se os produtos estão certos mesmo, a rotulagem, né? Se tem mesmo esse aviso para alérgicos. E você acredita que ele comprou um pacote de semente de chia, se não me engano, né? E aí você pensa assim, o que que tem num pacote de semente de chia? Semente de chia. O que que Sim. vai ter? Eu tô comprando um pacote de semente de chia, só tem semente de chia, não precisa nem ler rótulo, Aham. imagina. E aí, a hora que eu fui ler o rótulo, eu até tirei foto e coloquei lá no programa para mostrar para elas. Tá escrito assim: atenção alérgicos, pode conter traços de leite, soja, glúten, aveia e soja. Soja eu já falei, né? Pode conter traços de tudo isso. Aí eu fiquei pensando, gente, quem é que vai imaginar que tem traço de leite num pacote de semente de chia? É verdade. Não é? E tem por quê? Nossa, Isa, mas por que que tem? O que que tem a ver ter leite? Porque eles compartilham maquinário. E a proteína dos alimentos, ela pode ser passada, que daí a gente chama isso de contaminação cruzada, né? De uma máquina, de um alimento para o outro, quando eu compartilho o mesmo maquinário. Então, por exemplo, eu estou aqui com um copo com a minha água. Se eu coloco leite de vaca nesse copo para eu tomar, tomei o leite de vaca. Não, pera que eu vou lavar para dar para a criança que é alérgica. Eu vou lá, passo uma água, lavo, né? Olhando assim, olho nu, ele tá limpo. Sim. Mas a proteína pode ter ficado aqui. E se é uma criança que está muito sensibilizada ou que tem uma alergia de nível assim de sensibilidade maior, ela vai reagir com os traços mínimos. Tem criança que reage até ao vapor do leite esquentando na chaleira, né? Na leiteira. Aquele Aham. vapor, sabe quando a gente sente o cheirinho do leite? Uhum. Aquele cheirinho junto traz proteínas, que para quem não é alérgico, nossa, essas coisas nem passam pela cabeça. Mas pode acontecer. Sim, porque quem não é Olha alérgico não que tem a coisa. menor ideia, né? Não tem a menor ideia, E acaba exatamente. descobrindo porque a mãe é a que tá ali o tempo todo, né? Eu falo isso para as Sim, mães também. É você que vai observar o seu bebê. Porque por mais que eu esteja com ela, faça uma consulta, né, durante o período de amamentação, é muito o olhar da mãe, o observar da sim. mãe, né? É onde ela vai perceber se esse bebê é alérgico, se esse bebê reage a algum tipo de alimento, se esse bebê tem muita cólica, né? Então, Uhum. é ela que vai perceber isso. E tem crianças que ficam sofrendo por muito tempo, né, Isa? Eu falo que a Sim, assadura, eu tenho bebês às vezes que estão com uma dentadura. assadura, né, assim, E é aquela assadura que absurda, não passa por nada, né? A não passa mãe às por vezes nada. limpa, tá sempre trocando a fralda, tá usando a melhor pomada que tem e ela persiste. Ela persiste por conta do componente das fezes, né? A criança tá com aquela proteína que causa alergia na alimentação.
mesmo que seja via leite materno. A gente sabe que o leite materno passa as coisas, né? É claro que numa quantidade menor, mas passa. Tanto que existem alguns medicamentos, algumas coisas que a gente evita enquanto está amamentando, né? Sim. Bebida alcoólica, por exemplo. Por quê? Porque um pouquinho você vai passar. Então é claro que tudo que a gente come é passado. Nem que seja uma... É claro que assim, a quantidade é menor do que se fosse uma ingestão direta, né? Tanto que a maioria das crianças vai descobrir a alergia depois que saiu da amamentação exclusiva e começa a introdução alimentar. Mas tem a criança que já reage ao via leite materno, Igual você né? estava Mas falando aí dessa criança que chegou para você com 2 anos, e aí ela não desenvolveu agora essa alergia. não, Ela tem essa alergia provavelmente desde que ela nasceu. sim, E aí ela exatamente. ficou esses 2 anos sem um diagnóstico e sofrendo com essa Exato, alergia, né? Mas era só ter exatamente. passado com uma nutricionista Tá especialista em vendo? alergia, né? Ô, Lê, deixa eu aproveitar que nós estamos falando isso. Vamos ver se a gente consegue responder algumas perguntas? Vamos. Ó, tem um que a mamãe falou assim pra mim: meu leite diminuiu depois de começar a dieta sem leite. E agora? Então, eu vou comentar aqui em relação à dieta e depois eu gostaria que você falasse algumas dicas, né? Que, por exemplo, uma das coisas que faz manter a produção de leite, por exemplo, é o bebê sugar, né? Então, tem isso também, que muitas Sim. mães deixam isso um pouco de lado. Eu vou deixar para você comentar isso um pouco melhor. Em relação à dieta, eu acredito que isso tem um pouco de crença, né? De achar que, como o leite faz muito parte da nossa vida, do nosso dia a dia, a hora que a gente tira, num primeiro momento a gente se sente perdido. Né? A gente Ah, fica, meu Deus, e agora? Eu não posso tomar leite, o que que eu vou comer? Não posso mais comer queijo, não posso mais tomar leite, o que que eu faço? Então, num primeiro momento, existe aí essa crença de que se eu tiro o leite, eu não tenho mais nada, e a gente tem várias opções no lugar. É só sim. o leite que você precisa tirar, né? É só o leite. E os derivados. E uma segunda coisa também é aquilo que eu comentei antes, que muitas vezes o médico fala, ó, você tira leite e derivados, tchau, passar bem até a próxima consulta. E aí a mãe não sabe o que que ela pode comer, o que que ela não pode, o que ela põe no lugar, ela fica cheia de inseguranças. Tem uns grupos que eu acompanho, esses grupos abertos de Facebook e tal, de mães de bebês alérgicos, que assim, elas vivem postando foto lá de produtos. Você sabe se esse produto é seguro? Alguém já usou? Não sei o que. Quer dizer, o médico não orienta uma simples leitura de rótulo, não orienta, olha, você pode tirar o leite de vaca da sua dieta, começa a usar um leite de coco, um leite de arroz, por exemplo. Ele Aham. não orienta nada disso. Ele só fala o que ela tem que tirar. Né? Não dá opções de receitas, não dá opção de pães, não dá. A mãe fica meio perdida. Então eu acredito que seja um misto aí de coisas, né? Para o leite parar de produzir ou diminuir quando a mamãe tem que fazer uma dieta sem leite. Primeiro, porque ela fica meio perdida, não sabe o que comer. Segundo, o médico não orientar direito. Acho que o emocional também pode estar influenciando, né? Porque nenhuma mamãe quer que o seu bebê seja alérgico. E aí tem essa questão também de colocar o bebê para sugar, né? Às vezes o bebezinho tá lá sofrendo com cólicas e tal. É mais fácil, às vezes, tanto para a mãe, quanto principalmente para o médico, para ele acompanhar a dieta da mãe e falar para dar a fórmula, né? E por aí vai. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse manejo. Então, as mães, o que que acontece? Eu falo que a única coisa que faz diminuir o leite, lógico que existe o sugar do bebê. O organismo ele é muito inteligente, ele responde. Uhum, Então, assim, o bebê suga, o corpo produz. Se aquele bebê passar a sugar menos, então, por exemplo, se de vai repente ela falar, diminuindo. ele é alérgico, eu vou introduzir um complemento. Então, quer dizer, Uhum, ele naquele momento ele passa a sugar menos, produzir menos. Essa mãe ficou ansiosa. Uma das coisas que eu vejo que é assim, ó, secou meu leite, é o fator ansiedade. Então, é o fator emocional. A partir do momento que ela sim. acredita que ela não é capaz, que ela está com baixa produção, que ela não consegue amamentar, e ela coloca aquilo, não consigo amamentar, estou com baixa produção, meu leite está secando. Aí, nesse momento, ela já acha que tem baixa produção, introduz mamadeira, complemento, Uhum, menos sucção, menos leite. menos produção. E aí tem outra coisa também. Ela não tá tomando mais leite, mas é o que você falou. Pode tomar vários outros líquidos. O que a gente fala, uma mãe que amamenta, ela tem que tomar pelo menos 3 litros de líquido. Não é 3 litros de leite. 3 litros de Sim. líquido. Então, isso envolve suco, água, chás,
né? Chás em Uhum. geral. Então, assim, ela pode fazer ingestão de todo tipo de líquido. Então, não é precisa tomar 3 litros de leite. Não Sim, precisa, exatamente. né? E se sabe que o bebê é alérgico, ela não vai tomar leite, mas ela vai substituir esse líquido. Então, será que a Sim. partir daquele momento que ela descobre, será que ela substituiu? Né? Tipo, tomava dois, É. 3 copos de leite. Será que ela tá tomando, né, outro líquido no Sim, lugar? De repente, ela diminuiu a ingesta de líquido, de que é líquido. É, onde vai reduzir também esse leite. Então, eu falo por sim, isso que a orientação adequada faz toda a diferença, porque o que você faz falou é toda a verdade. diferença. Ela vai num profissional, às vezes, que fala: olha, o seu bebê é alérgico, você precisa tirar leite e tchau. E aí ela não sabe nem por onde começar. E aí o aleitamento Exatamente. parece que vai desandando, né? Aí vai dando tudo Isso, errado. Então, exatamente, porque daí junta, né, ela acreditar que o leite dela tá fazendo mal, ela acreditar que isso se ela é não o que ela toma coloca na leite cabeça. vai diminuir, exatamente. Que o E aí o bebê tá profissional também, doente por às culpa vezes, dela. contribui para isso, né? E Ela às vezes o coloca que o profissional bebê tá doente contribui. por culpa dela, que o bebê é alérgico por causa do leite dela. Eu já ouvi falar assim: ai, mas meu leite não tá prestando pro meu nenê. Não, não é isso. Né? É, Então, meu assim, ó. leite não está sustentando, meu leite não está É, prestando. é. É muito comum. Eu também já ouvi isso até de mães que não são mães de bebês alérgicos. Tem muita crença envolvendo isso. E é aquilo que você falou bem no comecinho da live. Muita gente dando opinião, né? Muita gente em volta dessa mãe dando opinião. Ah, essa criança está chorando porque está com fome, Uhum. né? Não passa pela cabeça da pessoa que ela está chorando porque ela está com uma cólica além do que seria comum, porque ela está com alergia a alguma coisa que a mãe está comendo, até porque a pessoa não tem nem obrigação de saber disso se ela não Sim. é profissional da área. Mas aí ela já pensa, ah, deve estar com fome, ah, deve estar com frio. E aí começa toda aquela coisa na cabeça da mãe, né? Por isso que eu falei que é uma mistura de coisas, né? É a insegurança dela com a ansiedade, com o fato de não ser legal receber a notícia de que o filho tem alergia. E aí médicos que muitas vezes acabam como é que fala? Acaba reforçando a ideia de que é melhor dar a fórmula. Sim. Inclusive, tem uma perguntinha aqui, ó. E olha só que interessante. O médico disse, é exatamente o que a gente falou. O médico disse que meu bebê tem alergia do meu leite. E agora? O médico falou para ela que o bebê tem alergia do leite. Então, a O que você partir do faz com momento uma que ele fala isso, criatura olha, dessa? ele tem alergia do seu leite. Então é assim, ó, o seu leite não presta, a mensagem que ela recebe é: o seu leite não presta, é você que tá fazendo mal, então a gente vai trocar. Então a gente vai dar um Isso, que preste. Imagina um exato, negócio desse, na cabeça dela é isso. Ai, vão dar um leite que presta, um leite bom pro meu neném, porque o meu não presta. Então não exatamente. faz sentido. Então eu falo, além de, assim, além do fator, né, do diagnóstico errado, tudo, é o emocional. Então, eu falo, tem muitos Sim. profissionais que, de verdade, assim, ó, o que fazem com essas mulheres, com essas mães, é muito triste. Então, Chega a a ser gente desumano, escuta né, em mil alguns casos. histórias, né? A gente escuta 1000 histórias de aleitamento, né, que não dá certo, mas porque teve uma orientação errada. Então, para muitas, Exatamente. quando eu escuto, ai, porque o meu nenê gorfava demais, vomitava demais. Mas por que que vomitava demais? O que que esse bebê estava te dizendo? Porque uma das coisas, Isa, Uhum. eu falo assim, ó, o nenê, ele se comunica. Ele se comunica. Nós, adultos, não estamos preparados para entender o nenê. Então, a gente precisa estar preparado para entender o nenê. Porque ele não fala, mas o corpinho Sim. dele fala. Então, assim, o normal é, né? Se a gente for colocar um bebê que vai mamar, vai voltar leitinho, igual você falou, volta um pouquinho, mamou demais. Então, de repente, a posição. Mas até isso, ele tá falando o quê? Ou que ele já tá muito cheio, ou que aquilo está incomodando. Então, fala assim, ó, através de cada reação do corpinho do nenê, ele está mandando uma mensagem. Então, Sim. nós adultos é que precisamos parar e olhar e falar, mas por que ele está reagindo assim? Mas por que que eu limpo, cuido, né, faço a higienização adequada e o meu bebezinho tem uma assadura absurda? Então, quer dizer, o corpo dele está falando. Então, são vários os sinais, né? Porque para a mãe, tudo bem, não é ela que vai ter a reação, mas é o bebê dela. Então, por isso que precisa Sim. entender, né, essa alergia.
É isso aí. E você sabe que nós estamos falando disso, né? Das orientações erradas de alguns profissionais e tal. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Quando eu tive meu filho mais velho, eu gosto de compartilhar isso com as mães, para elas verem que, assim, isso é tão comum e tão corriqueiro que até comigo, que sou nutricionista, não trabalhava com alergia alimentar na época, né, nem com amamentação e tal, mas eu já era formada nutricionista, porque eu já sou formada há quase 20 anos. Uhum. Então eu já era nutricionista, então eu já sabia pelo menos que o leite materno era o melhor alimento, né? Então eu tinha aquela convicção de amamentar o meu filho. Então eu lembro assim que no meu caso o meu emocional tentava reforçar a ideia de que eu tinha que fazer, porque onde já se viu uma nutricionista não amamentar o filho, né? Uhum. Mas o meu filho mais velho, ele nasceu muito grandão, ele já nasceu um bebê criado, sabe? A gente fala, né? Ele nasceu com 4 quilos, bem gorducho, assim, e ele era muito esganado. Sabe aquele bebê que quando vê o peito da mãe, fazia assim, parecia que não dava mamar pra ele. Ele mamava de 2 horas em 2 horas certinho. E aí, eu produzia muito leite e tal, nossa, mil maravilhas. Só que por conta dele ser assim muito esganado, ele não dormia, porque ele queria mamar toda hora. Uhum. E aí, o que o pediatra falou para mim? Ah, o seu leite está muito fraco, o seu leite não está sustentando ele. Isso porque eu tinha tanto leite que eu até doava para o banco de leite, de tanto leite que eu tinha, e eu me ouço uma dessa do pediatra. Aí as pessoas devem pensar assim: ah, mas você é nutricionista, na hora você falou, imagina, ele tá louco. Não, na hora, a insegurança de mãe de primeira viagem falou mais alto. E se ele tiver mesmo passando fome? Porque eu tinha minha experiência de nutricionista, mas eu não tinha Sim. experiência de ser mãe, né? De ser mãe, de amamentar na prática, né? E aí eu falei, meu Deus, e se ele tiver certo? Então veja que essas coisas, até com a gente que é profissional, às vezes a gente cai, Não, né? porque na E aí eu verdade me lembro. você era a mãe dele, não a nutricionista dele, né? Exatamente. Então o lado mãe, ele fala mais alto Sim. nessa hora, né? E aí eu lembro até que ele me passou um suplemento que era a base de proteína de soja, porque já se sabia naquela época, o Antônio tem 12 anos hoje. Então já sabia naquela época que leite de vaca não era tão legal. Não, então vamos dar o leite de soja. E hoje já se sabe que se começar com leite de soja também vai dar meio na mesma, né? É quase a mesma coisa do leite de vaca. Aham. Então, quer dizer, se a gente pensar, parar para pensar, o que ele fez comigo poderia, numa outra situação, ter diminuído meu leite, poderia causar várias neuras na minha cabeça. A sorte é que, depois que eu dei para ele, eu cheguei a dar mesmo, umas 2 ou 3 noites, pelo menos para ele dormir. Então, eu amamentava ele durante o dia e para dormir eu dava eu lembro até o nome da marca, bom, mas era uma marca aí à base de soja, né? E eu dava uma madeirona, fazia até espuma, assim, né? Aí você pensa, nossa, isso aqui vai Aham. sustentar o menino. Aí tacava ali uma mamadeira para ele dormir, ele esganado aceitava, porque tudo que você dava para ele aceitava, né? E aí, o que eu percebi? Que não mudou nada. Eu dei a mamadeira para ele dormir, ele continuou dali 2 horas, ó, cravadinho, queria mamar, continuou não dormindo, pioraram as cólicas, e aí, quando eu tava assim, lá pro terceiro dia que eu tava dando essa fórmula, de repente me estralou assim. Eu falei, gente, falei pra mim mesma, né? O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Você tem leite que tá espirrando leite do peito, né? O menino é enorme, ganhando um peso assim a olhos vistos, ele já nasceu enorme, né? E mamava daquele jeito, e, assim, de um mês pro outro ele já perdia roupa e tudo mais. Uhum. E aí eu parei de dar, sabe? Aí por minha conta, mas assim, eu fico pensando no quanto as mães acabam sendo reféns dessas situações, porque se até a Sim. gente, né? Então, assim, eu fico imaginando a mãe que não tem o conhecimento que eu tenho, porque não é da área, a mãe que ainda por cima tem um bebê alérgico, a mãe que às vezes não tem apoio dentro de casa, é muito difícil, A minha né? sogra tá até Inclusive, aqui, ela adora assistir, né? A sogra. E ela tá elogiando, assim, falando que antigamente não tinha essas informações, né? ah, E sim, agora nós passamos essas informações. E para você ter ideia, eu acho que ela deve ter sofrido a vida inteira, porque ela teve diagnóstico de alergia à lactose tem uns 3 anos. Aí até a gente brinca, falo, credo, depois de velha foi dar isso, né? Agora que apareceu isso. Mas provavelmente ela deve ter sofrido a vida inteira sem diagnóstico, sem né? saber. Deixa eu até aproveitar que você comentou isso, então, para te dizer o seguinte: tem uma outra pergunta aqui falando exatamente disso, e eu vou aproveitar para O contar para gancho. você que não existe alergia à lactose. Eu vou aproveitar para contar. A Porque lactose o é diagnóstico que eles intolerância. falem isso, que falam, é sempre esse.
Foi o que falaram para É, ela, ó, você tem alergia à lactose. não, é E aí, intolerância, que é não, e aí diferente. essa encrenca, né, da alergia à lactose. Exato. Então, aí tem uma pergunta assim, ó. A mamãe perguntou assim: o pediatra mandou dar leite sem lactose para meu filho de 1 ano, porque disse que ele tem alergia à lactose. Então, primeiro, um bebê de 1 ano, a gente não orienta a dar leite de vaca, mesmo que seja sem lactose. Na ausência do leite materno, tem que ser fórmula até 2 aninhos de idade. Ainda que a criança, tá, é uma criança já grandinha, que se alimenta bem, já mamou no peito até 1 ano, então agora eu vou começar a dar leite de vaca? Tá, tudo bem, pode até ser o caso, né? Eu tô falando assim de um modo geral porque eu não Uhum. sei detalhes dessa Sim, criança. sim. Mas o pediatra mandar dar leite sem lactose porque a criança tem alergia à lactose, ele já fez um diagnóstico errado aqui. Porque a alergia e a intolerância são duas coisas completamente diferentes, mas que têm sintomas muito parecidos. E isso também ajuda a confundir. A alergia, ela é relacionada ao sistema imunológico. É o sistema imunológico combatendo a proteína alimentar como se ela fosse um intruso, um invasor que vai Uhum. causar algum dano para o corpo, como um vírus ou uma bactéria. A intolerância alimentar, ela não tem nada a ver com o sistema imunológico. A intolerância, ela tem a ver com o processo digestivo. É um problema digestivo. Tanto é que quando a pessoa tem intolerância à lactose, eu posso tanto oferecer o leite sem lactose, então o leite mantém a proteína, mantém tudo, eu O só tiro zero o açúcar, lactose, pode tomar. sem lactose, pode tomar. Ou então eu posso usar a enzima. Por exemplo, eu vou num aniversário hoje, vai ter bolo que eu sei que vai ter lactose, porque a pessoa não está fazendo nada sem lactose, e eu quero comer, o que eu faço? Uso a enzima antes. Que são aqueles Porque comprimidos que você toma para não passar mal com o que você vai comer. isso, que não vai resolver no caso da alergia. A Entendi. alergia não vai adiantar fazer isso. Então, se a É pessoa for claro alérgica, que não, mas se ela for intolerante, ela pode tomar, né, a sim, porque a enzima, que aquilo intolerância vai é ajudar. só, a intolerância é um processo digestivo. Então, se eu melhoro aquele processo digestivo, eu passo a não ter mais problemas. E é uma coisa que pode acontecer quando a gente vai ficando mais velho, porque quanto mais velho a gente fica, menos lactase, que é essa substância que faz a gente digerir lactose, a gente produz. Porque nós somos os únicos mamíferos, né, Lê, que mama, entre aspas, que é leite de outro bicho ainda, Uhum. depois da vida adulta. Então, a gente só fabrica lactase assim em grande quantidade quando a gente está na idade de lactente. Então, neste período, a gente fabrica muita lactase, porque o leite materno também tem lactose. O leite materno tem o mesmo açúcar do leite de vaca. E, na A verdade, todos proteína que os é completamente estudos diferente. dizem hoje que a gente não precisa do leite de vaca. Na verdade, não só não precisa, como não deveríamos tomar leite de vaca, Porque né? isso. Porque Porque o para a leite de gente é vaca, na difícil fazer a verdade, quebra ele da não é feito pra proteína, né? gente, né? Ele não é Oi? feito pra gente, ele é feito pro bezerro. É. Quando a gente fala isso, parece agressivo, parece grosseiro, né? Falar o leite de É, vaca é pro bezerro. Mas é uma mas verdade, porque a gente não consegue fazer essa quebra da proteína, né? exatamente, exatamente. Algumas pessoas lidam bem com isso, outras não. Mas aí, no caso da intolerância à lactose, é uma coisa que aí não é a quebra da proteína, né? Aí a gente não está conseguindo digerir o açúcar do leite, que vai fermentar lá no intestino, né? No Uhum. estômago, no intestino, e vai causar aquelas reações que são muito parecidas com a alergia alimentar, porque a criança que tem alergia alimentar à proteína do leite, ela vai reagir com alterações intestinais, ela vai ter mais cólica, ela vai ter mais gases, ela vai ter o abdômen inchadinho, né, distendido, que a gente fala, vai ficar inchado. Aham. Ela pode ter refluxo induzido por proteína, ela pode ter muco e sangue nas fezes, ela vai ter. Esses são os principais sintomas digestivos, tá? Não são só digestivos, pode aparecer Aham. sintoma na pele e tudo mais, mas são os principais digestivos. E na intolerância, o que vai acontecer? Basicamente a mesma coisa. Eu sou intolerante à lactose, então, assim, se eu comer alguma coisa com lactose, menina, vai me dar uma cólica, que parece que estão torcendo as tripas, assim, ó. Pega as tripas e faz assim. Então, me dá cólica, aumenta gases, eu fico com aquele A abdômen barriga assim inchado. estufa. Isso, a barriga estufa, me dá refluxo, né? Só que assim, o sangue nas fezes, esses sintomas assim mais acentuados, é muito difícil na intolerância. Agora, esse mal-estar digestivo é praticamente igual, então por isso que as pessoas confundem. Mas por que que é importante saber a diferença? Porque o tratamento é completamente diferente. Justamente porque o mecanismo é diferente, né? E aí eu vou aproveitar para dizer o seguinte, que quando o pediatra fala que a criança tem alergia da lactose, além de estar errado dizer que tem alergia, é muitíssimo raro
muitíssimo raro, que a criança tem intolerância à lactose. Porque aí a pessoa pode pensar assim, ah, Isa, tudo bem, o médico falou que era alergia e vai te falar intolerância. Então ele tem intolerância. Mas é muito, muito raro mesmo. Para você ter uma alergia com intolerância. Então tá, tudo bem. Então ele tem intolerância. Mas é muito, muito raro. Para você ter uma ideia, eu nunca atendi uma criança com intolerância à lactose. Por quê? Porque tá na idade que a produção de lactase está lá em cima. Entendi. Então esse médico muito provavelmente está errando duas vezes. Ele primeiro não sabe a diferença de alergia e intolerância e segundo está falando que o problema é a lactose quando o problema provavelmente seja a proteína. E aí se for a proteína não vai adiantar nada. Aliás, essa é uma confusão que muitas mamães fazem, viu? Acha que tirar a lactose, ingerir produtos sem lactose, vai resolver a alergia de leite. Mas não resolve, porque a alergia é a proteína, né? Então aí não vai resolver. Então, assim, são detalhes. E você percebe que é um pequeno detalhe, né? É um pequenino detalhe. Só que é um detalhe que faz toda a diferença. Né? Então, quer dizer, se eu tiver diagnóstico errado, se eu tiver orientação dietética errada e se eu substituir os alimentos de forma errada, pronto, já desandou todo o tratamento. E as pessoas acham que é só o leite, né, Isa? Nesse não, processo então. também, né? Porque não, o leite ele é um vilão, derivados, né? Mas não é só o leite, né? Sim, tem os derivados, tem produtos que têm traços, como a gente já comentou também, e existem alergias a outros alimentos que também são muito comuns. É muito, ó, as mais comuns em bebês, principalmente, já que nós estamos falando de amamentação de crianças nessa idade, é a PLV, a campeã, leite de vaca, seguida de alergia ao ovo. É a segunda. Então, assim, que também é comum. Também é O bebê bastante em comum. aleitamento exclusivo, a mãe comeu o ovo, o corpinho dele já reage. Depende, então, depende da sensibilidade. Depende da sensibilidade. Tem bebê que não, tem bebê que só vai descobrir que é alérgico quando fizer a introdução alimentar e comer o ovo ou tomar o leite. Tem muita criança que não reage, não, que vai descobrir depois. Agora, tem criança que sim, reage já via leite materno, quando é mais sensível. Mas essa sensibilidade aumentada, ela também não significa, porque eu já ouvi mãe falar assim, nossa, então meu filho não vai ter cura, porque ele é muito sensível. Eu tomei meio copinho de leite, ele já tem reação. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Ele ser mais sensível não significa que não desenvolverá a cura futuramente se fizer o tratamento direitinho. E eu queria até aproveitar e fazer um outro comentário, já que a gente está voltando um pouquinho lá da história das fórmulas, que a gente comentou, né, que tem muito profissional que induz a mãe a trocar o leite pela fórmula. Tem muita mamãe, e talvez, imagino eu, que alguns profissionais confundem fórmula infantil com remédio para tratar a alergia. Né? Então, eu vou dar a fórmula, porque a fórmula é hipoalergênica, né? Tem essa nomenclatura aí, já dá a ideia de que não causa alergia, né? Então, eu vou trocar pela fórmula e aí meu bebê vai se curar. Eu tô falando isso porque eu vejo muitas mães nesses grupos que eu comentei perguntando assim, gente, meu filho começou a tomar Nelcate, vai, que nem hipoalergênico é de aminoácido, né? Ah, meu filho começou a tomar Nelcate faz 3 semanas. Em quanto tempo ele para de ter sintoma? Então, quando a mãe faz uma pergunta dessa, eu já estou entendendo, já estou identificando que ela está acreditando que aquela fórmula é um remédio para tratar a alergia alimentar. Vai resolver a vida do neném. A fórmula sozinha vai resolver. Não, a fórmula ela é parte do tratamento quando na impossibilidade de oferecer o leite materno. Mas ela ser parte significa o seguinte, que a criança só vai estabilizar se eu cuidar de todos os outros detalhes. Não adianta eu só oferecer a fórmula hipoalergênica e pronto. Então eu vejo muita mãe falando assim, gente, alguém tem um remédio para tal coisa, porque meu filho tem alergia de não sei o quê? Alguém tem um remédio assim? Ah, e o médico precisa me passar um remédio. Eu atendi também uma outra mãe que estava desconfiada que o filho dela tinha alergia a glúten. E eu fico imaginando, e aí ela falou seu assim, coração até palpita. Você fala, meu Deus, vou infartar. O que eu tô ouvindo? Pois é. Eu fico desesperada, eu fico desesperada. Eu tenho vontade de mergulhar na tela do computador e falar, meu Deus, não faz isso. Não, e aí ela falou pra mim, Deus, vamos fazer uma orientação correta. Para com nossa, eu fico desesperada. Eu fico desesperada. Você sabe que você passa por isso também, né, Lê? Então, por isso que tá aí. E eu fico Isa, e eu acho que você passa pela mesma coisa, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu vou gastar com uma consulta, eu vou gastar com mais isso nesse momento. Eu sempre digo, não é gasto, é investimento. Investimento, porque uma lata de Nelcate custa mais de R$200.
Então eu falo Exatamente. assim, Se ó, você manter a amamentação com a dieta correta, não vai nem precisar do Mel Kate. não vai gastar. Uma lata que dá para 5 dias, 4, 5 dias. Então eu falo assim, ó, sempre procurar um profissional é um investimento, né? Porque olha o quanto Exatamente. de sofrimento vai evitar. Porque escutando essas coisas, a gente tem mini infartos, né? Eu falo, nossa, vai dando um Tem, negócio, tem. assim. Essa mãe que eu falei pra você que o médico pediu só o IgE total, não pediu as frações, ela gastou mais de R$ 900 em exame. E o Não, exame não resolveu pra nada. e não precisava. Não, porque não adiantou. Ele não pediu as frações. A gente não consegue descobrir a alergia com os exames que a menina fez. E Percebe? pior que a pessoa fez, mas ela não tem ideia disso também, de que o Claro outro que pediu não. sem necessidade, né? Claro que não, porque a pessoa confia no médico, né? Claro. O Ela não ideal tem nenhuma nesses condição. casos, Isa, é sempre procurar um nutricionista. Então, na verdade, o Ele diagnóstico, vem ele primeiro. até pode ser feito pelo médico, exatamente. Mas a partir do momento que você recebeu o diagnóstico de alergia alimentar, a partir daí, nutricionista. Inclusive, uma das minhas pacientes falou pro alergista assim: ah, mas eu tô indo numa nutricionista. O alergista falou para ela: quem entende de alergia é alergista, não é nutricionista. Ai, Então, mas só que uma alergia que só é curada através da dieta, quem entende de dieta é nutricionista, não é sim, alergia, sim. né? Então eu acho assim que as outras alergias eu concordo, né? Esses dias uma mãe mandou uma foto para mim de um negócio na pele, querendo que eu identificasse o que era. Eu falei: "Não, eu não sou alergista nem dermatologista. Eu entendo da alergia quando ela está relacionada com a alergia alimentar. Sim, sim. E aí sim eu consigo ajudar. Aí eu consigo ajudar. Mas então existe essa confusão, essa coisa de achar que existe um remédio, né? E aí a mãe que estava desconfiando da alergia ao glúten que eu estava contando, ela falou assim para mim: ah, mas eu precisava mesmo era de um remédio, porque ai, coitado, eu vou tirar o glúten da dieta dele? Tem que tirar, gente. Como assim, coitado? Coitado se mantiver, né? Sim. Aliás, teve uma outra pergunta aqui que a pessoa falou assim: ah, eu tenho dó do meu bebê que não pode tomar leite porque ele fica olhando as pessoas comerem. Gente, primeiro que bebê é uma criaturinha super curiosa. Ela vai ficar olhando tudo que está acontecendo, não significa que está com vontade, porque se é uma coisa que nunca experimentou, Eu falo que provavelmente ele é mais curioso. ele faz as coisas por repetição. Tem que gravar muito Uhum. isso. E eu já escutei também nossa, várias pessoas falam assim: ai, mas a gente estava comendo uma coxinha e aí o nenê ficou mexendo a boquinha. Lógico, ele tá vendo aquela pessoa Mexer a mastigar, boca. ele tá vendo mexer a boca porque tá comendo, ele está fazendo a repetição daquilo. Isso não quer dizer que ele precisa comer aquela coxinha, porque ele não sabe o Exatamente. que é. Eu falei igual o bichinho que a gente tem em casa. O bichinho, ele fica latindo, né? Eu falo, eu tenho um cachorrinho, fica latindo, fica brigando que quer comer. Quer dizer, eu sei que se eu der qualquer coisa fora do que ele tem que comer, eu vou estar prejudicando. Prejudicando. É que tem uma coisa também, Isa, que eu percebo, e eu já atendi uma mãe que, assim, ela foi muito forte isso para mim. Ela falou: para mim é difícil manter só o peito, porque nós somos de família italiana e a alimentação está muito associada ao amor, ao afeto. É verdade. E Italiano aí tem ela isso, falou: né? para mim é muito difícil, a gente tem medo de passar fome, porque a gente sempre tem mesas fartas. Ela falou: eu não acredito que o meu peito supre isso. Então eu tenho essa necessidade da mamadeira e de dar um complemento. Então eu acho que em todas as situações a gente tem essa associação. Então o bebê, ai, tá com vontade de leite, mas ele não precisa daquilo. Então, se eu sei que vai prejudicá-lo, eu vou dar? Não. Pois é, Mas por que que pois ele tá é. com vontade? Porque de repente ele tá te vendo engolir, né? Sim. Deglutir, E e ele tá assim, olhando, ele vai a gente repetindo. exatamente. A gente gosta das coisas que a gente come, né? Isso vale para tudo, não é só para beber, não. A Tudo. gente gosta das coisas que a gente come, não é come o que a gente gosta. A gente pensa que a gente só come aquilo que a gente gosta, mas na verdade é o contrário que acontece. A gente gosta do que a gente gosta porque a gente aprendeu a gostar dessas É coisas, verdade. né? Então é por isso que tem gente, por exemplo, que se dá muito bem com um café sem açúcar e gente que não gosta. Né? Ah, eu não gosto de café sem açúcar. Por que que você não gosta de café sem açúcar? Porque você foi acostumado com o doce. Com açúcar. E o Sim. contrário é a mesma coisa. Ah, eu não consigo acordar e já tomar um cafezão da manhã.
Por quê? Porque você foi acostumada a não comer bem de manhã e vice-versa, né? Ah, eu não consigo. A minha sogra uma vez falou assim: ah, eu não consigo comer ovo no café da manhã, que o pessoal tava fazendo aquelas crepioca, aquelas coisas, né? Ovo mexido, o pessoal que faz academia, Uhum. faz low carb e tudo mais. Ah, eu não consigo comer ovo de manhã. Por que que não consegue comer ovo de manhã? Porque não foi acostumada. Isso é um Sim. café da manhã super comum para os americanos, por exemplo. É um Eu sabor acho que para ela não é agradável, não foi acostumada. exato, mas assim, é por quê? É porque eu não gosto, eu não sei o quê. Não, é porque você pode até não gostar, mas é porque você não foi ensinado a gostar. Então, quando eu falo que a criança está passando vontade, ela não passa vontade de uma coisa que ela não conhece, Não mesmo. né? E vou te dizer mais, viu? Apesar de toda essa dificuldade, esses obstáculos e tudo mais que envolve a alergia alimentar, como tudo nessa vida, graças ao bom Deus, tem lado bom e lado ruim. O lado bom da alergia, eu falo isso para as minhas pacientes, o pessoal que está no programa, né? Eu falo bastante isso, que o lado bom é que o fato de ter uma criança alérgica em casa faz a gente resgatar a boa alimentação. Porque a gente começa a ter que mais vezes colocar para a família, em especial para a criança, mas para a família de um modo geral, os alimentos mais naturais, menos processados. A gente volta a fazer algumas coisas em casa, né? Então, se É é que não difícil vai ter acesso. deixar de comer. Vai comer Exato, melhor, vai comer mais certinho. Não é deixar exatamente. de comer. É que as pessoas imaginam Exato. assim, vai fazer dieta, que vai passar fome, que Isso, vai tirar um monte de coisa gostosa da alimentação. exatamente. Mas tem outras que substituem, né? Então, Sim, por exemplo, eu fui fazer uma consultoria de amamentação, né, esse final de semana. E aí, como eu falei para a família com os olhos desse tamanho para mim, né? Porque a consultoria de amamentação, e eles me perguntaram se com 3 meses poderia dar um complemento, né? Caso o bebê não estivesse engordando. Eu falei, não tem necessidade. Eu falei, isso faz parte das escolhas, daquilo que vocês querem. Eu falei, aí o leite de vaca, né, é pro bezerro. Aí a avó olhou com os olhos desse tamanho e falou assim, e eu esperando ele crescer, fia, para tomar o leite quentinho lá da minha vaca. Eu falei, ai, meu Deus. pelo amor de Deus, olha o mini infarto, olha o mini Não, infarto e eu falei para chegando. ela, onde eu me meti, né? A senhora lá com o sítio, esperando ele crescer para tomar o leite quentinho da vaca, e eu falando que não presta. Eu falei, mas os estudos científicos dizem que o leite de vaca é para o bezerro, que a gente não precisa dele. Falei, Exatamente. lógico que depois, se a senhora quiser dar, aí é uma Né, quando for escolha. mais velho um pouquinho, quiser consumir de vez em quando. E olha, eu vou te É falar uma uma coisa. escolha, né? Eu sou uma pessoa bezerra assumida. Meu marido até tira sarro, porque o sobrenome do meu marido é Leite, né? E eu falo que eu adoro leite. Uhum. E a avó dele falava assim que de tanto ela gostar de leite, ela encheu o mundo de leite. Mas assim, piadas à parte, eu gosto muito de tudo que tem leite de vaca. Eu admito, mas só que eu não consumo porque eu sei que não me faz bem. E não me Eu faz não bem gosto. fisicamente. Eu não Então, eu gosto. já gosto. Mas Para eu mim não faz gosto a porque. menor, para mim não faz a menor falta. Eu não tomo leite, eu Que não como bom. queijo, não faz a menor Mas eu falta. Não lembrei gosto. disso, Lê. Eu lembrei disso que você está contando a história aí da vaquinha. Quando eu era criança, minha tia tinha sítio, meus pais adoravam ir no sítio, então tinha aquela coisa da avó fazer doce de leite, de coisa com leite. Então eu adoro. E não me vem com leite de soja, com leite de outra coisa, que eu quero leite de vaca. Então, assim, mas como me faz mal, o que que eu faço? Principalmente o leite, leite mesmo, leite da caixinha, o leite fluido, né, que a gente fala, do leite cru. Esse eu já excluí da minha vida também. Então, eu Hum. tomo leite de coco em substituição, leite de coco em pó. Eu até coloquei uma receita no meu Instagram de cappuccino sem leite. Uhum. Que é o que eu faço, é o que eu consumo mesmo. Mas eu gosto. Então, é aquilo que você está falando. Então, assim, se você gosta muito, de vez em quando você abrir uma exceção, é uma coisa, é uma escolha. Como você falou, é uma escolha. A gente também, eu sou contra a gente fazer um terrorismo nutricional, né? Vamos É, cortar também não tudo, falo. não pode consumir. A não ser, é claro, que você tenha uma alergia à proteína do leite de vaca confirmada. Aí tem que tirar, não tem jeito, né? Uhum. Mas tirando isso, sem problemas, Não, né? sensacional. Mas assim, de fato é um alimento que não faz bem. Se eu consumir na vontade que eu tenho, no nível que eu tenho,
Eu passo mal. E eu tenho dermatite atópica também, né? Que é uma alergia que Aham. ela pode ser uma resposta de uma alergia alimentar, como pode não ser. Ela pode ser uma alergia vinda de outros fatores, mas a alimentação, ela pode piorar as crises. E eu percebi isso literalmente na pele. Com O leite. leite, o leite Piora. é uma coisa que quando eu exagero, se eu exagerar, né? Depois que eu aprendi isso, eu não exagero mais, mas se dá uma escapada, sabe? É batata à noite, eu me coçar a noite inteira. Leite e glúten. O glúten eu também já tive que excluir da minha vida, mas isso sou eu, não quer dizer que todo mundo que tem dermatite Sim, sim. atópica. Até porque, quando se trata de alergia em criança e bebê, é muito comum a criança ter a dermatite atópica como resposta da alergia ao ovo. E alergia ao ovo eu não tenho, por exemplo. Hum. Entendeu? Então, cada caso é um caso, né? Eu tô contando o meu caso. Meu caso. No meu caso, e a gente tá falando também dessa coisa de passar vontade. É claro que uma criança pequena talvez não entenda isso muito bem, mas um adulto já entende melhor, né? Que às vezes, por mais que você tenha vontade, quando você tira e percebe o bem-estar que isso traz, você começa a repensar o que vale mais a pena. É o que aconteceu comigo no caso do glúten. É Gente, quem resiste a um pãozinho de padaria, por exemplo? Eu adoro, né? Aquele cheirinho de pão e tal. Só que quando eu tirei o glúten, eu fiquei só 3 dias, eu já comecei a sentir a grande diferença. Eu dormi super bem à noite, não fiquei me coçando, não tive cólica, porque eu tenho cólica também quando eu o consumo glúten. glúten. E aquilo me fez tão bem que aí ficou mais fácil de eu me manter longe dele, né? Não Eu quer já ia dizer que até de te vez pedir uma live só de glúten, porque é um podemos outro, fazer. é outro Podemos vilão fazer. também. Glúten é uma proteína que também causa bastante alergia. E isso acontece principalmente porque a gente consome uma quantidade muito grande de glúten hoje. Porque as pessoas falam assim: nossa, mas minha avó sempre consumiu pão, aquele pão que ela fazia no sítio, nunca passou mal. Mas hoje, o glúten, especialmente o glúten, né? Que daí eu tô falando da proteína mesmo, ela tá presente em quase tudo que é alimento industrializado. Né? Então, e a gente come uma quantidade de alimento industrializado que a sua avó que fazia pão lá no sítio não comia, né? Isso é verdade. Não é? Então, não dá pra gente comparar. A nossa realidade é outra. Tudo isso foi aparecendo também, Isa, por isso, não é? Por essa Sim, mudança existe, alimentar. existe Muitos essa produtos contribuição. industrializados. As pessoas não Sim, comiam fora como a gente come hoje. come hoje. Então, assim, a É, a gente tem alimentação é lanche, outra, né? restaurantes, é outra vida. Então, eu Sim, acho assim, ó, eu, por isso que os diagnósticos também foram mudando e aumentando. Ah, mas sim. antigamente não tinha, hoje tem. Lógico, hoje os estudos são Isso que eu ia falar, maiores. são as duas coisas, né? A gente hoje tem mais estudo, a gente tem Uhum. mais acesso à informação, como comentou a sua sogra, a gente tem mais estudos, a gente tem mais recursos científicos para descobrir as coisas, para fazer diagnóstico, exames e etc., somado a um estilo de vida completamente diferente Completamente ao estilo de diferente. vida que o pessoal tinha antes. Então, a gente somando essas duas coisas fizeram com que aumentasse os casos de alergia alimentar. Uhum.